aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração dos homens, é o que Deus revelou aos que o amam. E Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra as profundezas de Deus. Mas veja, sem o Espírito a gente não consegue ver nada. Quantos anos eu leio a Bíblia? Quantos anos você lê a Bíblia? Veja, quando eu me converti, meu antigo pastor dizia que estudava a Bíblia fazia 50 anos. Mas com 9 meses de igreja eu vi que ele não tinha visto coisas importantíssimas, como eu já estava vendo. Mas ao longo desses 28 anos tem coisas que eu só estou enxergando agora. Compreendendo agora. E eu quero transmitir a vocês o que eu estou entendendo agora. Depois da pregação que me foi revelada sobre o mistério da piedade, muitas coisas eu pude compreender e entender, e instruir e também ensinar. Principalmente a Guerra das Sementes. A Guerra da Semente, ela abriu um horizonte novo no mundo espiritual. Eu pude compreender muita coisa, mas principalmente que o chamado de Adão era o mesmo de Jesus. Jesus foi para o deserto. Adão foi para a cidade. A palavra fala lá que Adão olhou lá fora. Jesus foi para o deserto para não ter que olhar nada. Interessante, né? Adão desejou profundamente uma companheira. Jesus não. Ele queria uma companheira espiritual, não carnal. Adão escolheu uma carnal, então ele escolheu a sua cara metade. Assim como nós escolhemos a nossa cara metade. E também declaramos: achei a minha alma gêmea. Jesus não quis uma cara metade, carnal, e nem uma alma gêmea carnal. Ele procurava alguém que estivesse submisso ao seu entendimento. E ele veio nos dar entendimento, para conhecermos o verdadeiro. E no verdadeiro entendimento nós estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o entendimento verdadeiro e a vida eterna. E o homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Está escrito lá em Provérbios, capítulo 21, 16. E acrescenta mais no 15, 32, que o que rejeita a correção, a repreensão, a disciplina, rejeita os conselhos de Deus, os conselhos do entendimento, rejeita a instrução e a sabedoria e os ensinos do entendimento. Este não ama a sua alma, não zela, não cuida e não protege a sua alma. Mas o que aceita a correção, a disciplina, a admoestação, a exortação, aceita os conselhos de Deus, aceita a doutrina, os ensinos e a instrução, esse adquire entendimento. Então, ao longo desses anos eu tenho aceitado a correção do Senhor. E não tive vergonha de passar por ela e nem de esconder das pessoas. Prantos, lágrimas, rogos, súplicas, orações. Não preciso falar muito, vocês conhecem a minha história. E venho numa batalha muito grande, falando sobre esgueiramento, lucubração, malogração, que é a opção dos fracassados, derrotados, que eu já descobri que são os possuídos pela lei. Que a lei opera o fracasso, a derrota,
e faz o homem ser inútil para Deus, cabendo a Deus uma melhor esperança para nós. E essa melhor esperança também já mostrei que é Cristo na nossa vida. O mistério que esteve oculto em todos os séculos, em todas as gerações, que agora foi manifesto aos santos apóstolos, aos quais apóstolos e a mim nesses últimos tempos, Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo, caráter, postura, conduta, é entendimento, natureza divina, revelada pelo comportamento, conhecido através da imagem. A imagem fala sozinha. Que coisa tremenda. Que é Cristo em vós, esperança da glória. A melhor esperança é Cristo, pela qual chegamos a Deus. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então aquele que anda desviado do caminho do entendimento vai repousar na congregação dos mortos eternamente, exatamente porque saiu do caminho do entendimento, saiu do caminho de Cristo. Então ele saiu do caminho da vida, ele sai do caminho da verdade. Ele não tem amor da verdade para se salvar. Quem é que tem amor à verdade para se salvar? Aquele que ama o entendimento e quer salvar a sua alma. Então ele é zeloso com a verdade, ele é cuidadoso, atencioso, ele é diligente. Eu vejo o meu caso especial, meus pecados, minhas iniquidades, minhas fraquezas, minhas carnalidades nunca me impediram de amar a palavra, zelar, cuidar da palavra, pregar, ensinar, instruir, tirar proveito, tirar lição de cada fraqueza minha, de cada pecado meu, de cada carnalidade minha, e eu tiro as lições. Eu tiro, e está aí a revelação desses anos todos, principalmente depois que eu estou na garrafa, sendo moído. E como Deus me instruiu ao longo desses anos e me fez entender o que significa expiar os pecados dos irmãos, não para condená-los, mas para justificá-los. Para ver então a minha descendência lá na frente e eu ficar realizado com o trabalho e o operar do Espírito Santo pelo entendimento na vida dos irmãos que ouvem meu testemunho e que se lembram de mim. São poucos, evidentemente, não são todos. Se lembram de mim exatamente nas horas das minhas aflições e lágrimas e imitam a minha fé, meu caráter, minha postura, porque fé é caráter, fé é postura, fé é conduta, fé é personalidade, fé é comportamento, fé é a natureza divina de Deus estabelecida em nós, revelada pelo comportamento, no imperfeito entendimento e nos sentimentos de Jesus, provando o que se não vê. Ninguém vê o Pai, nem o Espírito, nem o Filho, mas pode ver na nossa vida os seus caracteres, não só personalidade, conduta, postura, natureza divina, comportamento, mas pode ver a bondade, a benignidade, longanimidade, a paciência, a mansidão, a temperança. Pode ver em nós a fraternidade, a caridade, principalmente o perdão, no coração manso e humilde que não mede, não julga, não condena, não carrega raiz de amargura, ressentimentos, mágoas ou tristezas, vinganças, ciúmes, inveja, vaidade. Não carrega em si a soberba, a arrogância, a presunção, mas pelo contrário ama a correção e, como Jesus, vive na humilhação, oferecendo grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que pode livrar da morte, o que pode livrá-lo da morte. Então Paulo, que foi o grandíssimo perseguidor da igreja, como eu já disse, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, foi fariseu, segundo a justiça que há na lei, ele era irrepreensível como perseguidor da igreja, matando pessoas inocentes.
O que ele mesmo confessa, que recebeu o poder dos principais sacerdotes e até nas cidades estranhas perseguiu os cristãos. E enfurecidamente, demasiadamente os perseguia. E quando os matava, Paulo dava o voto para matar os cristãos. Então este homem torna-se defensor da glória eterna, defensor da ressurreição, defensor de Jesus, que apareceu para ele derrubando-o no cavalo. E diz para ele o quanto ele tem que sofrer e padecer agora pelo nome de Jesus. E de fato ele padeceu muito. Cometeu muitos erros. Do mais excelente dos apóstolos, ele chegou a declarar que não era digno de ser chamado apóstolo. Depois ele pecou tanto que ele disse: eu sou o mínimo de todos os apóstolos, não sou digno de ser chamado apóstolo. Depois disse: eu sou o maior dos pecadores. E tudo isso aconteceu para provar a benignidade, longanimidade, paciência e bondade de Deus e a sua graça que nós não merecemos. E trazer as revelações que nós precisamos entender. E às vezes nós demoramos muito tempo, mas muito tempo, para compreender o que lemos. Porque parece que é uma trave nos nossos olhos. Então eu volto a lembrar que a grande batalha está contra o Deus desse século, cujo objetivo dele é cegar o entendimento dos incrédulos. Cegar o entendimento dos incrédulos, operar na vida dos incrédulos, matando e cegando e destruindo o entendimento das pessoas. Então Paulo nos escreve em 2 Coríntios capítulo 4, no verso 3, mas se ainda o nosso entendimento está encoberto. É assim que eu estou pregando agora. Para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos através do nosso entendimento que está encoberto. O sujeito não crê, porque nós também não temos entendimento, nós estamos tudo tapados. Então eu venho perseverando ao longo desses anos em busca da glória desse entendimento, e tenho alcançado a glória desse entendimento. E à medida que eu vou alcançando o entendimento, eu vou compreendendo porque andando na carne não podemos militar segundo a carne. Isso é, andando na carne não podemos militar segundo a alma, segundo os sentimentos. Que coisa tremenda. Não podemos andar segundo a alma, senão a gente vai andar que nem Adão, entreguista. Por causa dos sentimentos e da paixão e da carência, Adão desejou uma companheira e Deus lhe deu uma companheira. A companheira era a sua alma gêmea. E quem foi que conversou com a serpente? Foi Adão, o entendimento? Ou foi a alma gêmea? Foi a alma gêmea, Eva. A alma é imortal, como eu já falei para vocês. Jesus disse em Mateus 10, 28, não tem mais o que mata o corpo morre. Mas não pode matar a alma. A alma não morre, ela só dorme. Tem mais antes aquele que pode fazer perecer no inferno, no lago de fogo, a alma e o corpo. Então quem é que pode temer? O entendimento, o espírito. O espírito pode temer através do entendimento. E vimos que coisa interessante. Eva comeu, não morreu, porque era alma vivente. Adão, que até então era espírito vivificante, até então, e tinha chamado exatamente para isso, não somente ele, mas para fazer dos outros também espíritos vivificantes, restauração, renovação, vivificação, pela fé. Adão desejou uma mulher, desejou uma alma gêmea, e é aí que está o perigo. Passou o céu contra o casamento? Não, mas os dois têm que ter o mesmo, pode falar, o mesmo entendimento. Tanto é que é um apelo, coabitar com ela com entendimento. Então, o homem tem que calçar a esposa. Adão não calçou a mulher. Ah, falei com ela. Ela já sabe o que eu falei, mas falar não é o suficiente. É necessário estar em cima.
na ousadia, na intrepidez, da coragem, exortando, admoestando, para que a pessoa não perca o entendimento, que é o que Paulo fala. Tomara me suportasses um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Mas temo que, assim como a serpente enganou, corrompeu, cegou Eva com a sua astúcia, assim de alguma sorte sejam corrompidos os vossos sentidos. Sentidos está ligado ao entendimento. Corrompidos os vossos sentidos e se aparte da simplicidade, se apartem do entendimento de Cristo Jesus. Que coisa tremenda. Então hoje eu posso compreender que andando na carne, andando na alma, andando nos sentimentos? Não. Andando na carne não militamos segundo os sentimentos, segundo a alma. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Então, quais são as armas da nossa milícia? O entendimento. Sim, armas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. De quem? Do dragão, da serpente, Satanás, o diabo, que engana todo mundo. Olha que coisa. Destruindo os conselhos. Como é que a gente destrói os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus? Pelo entendimento. Pelo entendimento, destruímos os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo, olha lá, todo o nosso entendimento à obediência da verdade, à obediência de Cristo. Estando sempre prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência, a nossa obediência. E nós só podemos cumprir a nossa obediência levando cativo o nosso entendimento a Cristo. Então não podemos andar com sentimentos segundo a alma. Então, à medida que eu vou compreendendo essa realidade, eu vou sofrendo mais ainda, na certeza de que eu sei o que vai acontecer comigo. Quando nós voltamos para Romanos capítulo 7, eu que já expulsei muitos demônios, meu querido, e eu não posso negar que quando eu comecei a ser corrigido, eu vivia renunciando demônios. Então é muito demônio. Não sei se vocês lembram, uma vez eu mandei vocês tirar um monte de palavras e depois eu falei assim, vocês renunciam cada espírito. Pastor, então os espíritos não são reais? São. Mas o problema não é os espíritos, não é as entidades. Eu cheguei à conclusão que o problema não é as entidades, não é os espíritos. Eles são secundários. Em primeiro lugar está o grande mistério da impiedade, o grande mistério da injustiça. Paulo nos diz em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, de forma tão espetacular, hoje eu posso compreender essa realidade e dizer para vocês, que ele diz sobre a apostasia. Ele fala assim, ora irmão, olha lá, a vinda de Cristo será precedida, a antecipação, é isso que ele quer dizer, será da antecipação das manifestações do anticristo. Qual é o objetivo? Apagar o entendimento de Jesus na vida dos cristãos. E isso é um processo da manifestação do anticristo. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, olha lá, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Então eu tenho me apercebido que o problema todo e toda a desgraça da apostasia, do homem do pecado, filho da perdição, a operação do erro, espírito do engano, espírito da mentira, é porque as pessoas se desviam do caminho do entendimento e vão perecer na congregação dos mortos. Então, não podemos nos desviar facilmente do nosso entendimento, nem nos perturbar. Olha lá, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então nós temos que ter um entendimento perfeito, adquirido pelo conhecimento
de nosso Senhor Jesus Cristo e nos manter, meus irmãos, neste entendimento, não permitir que a perturbação entre em nosso ser, porque nós temos entendimento. Então, se temos entendimento, temos equilíbrio, temos domínio próprio, temos temperança e somos sóbrios. E ainda que os espíritos se manifestem, nós temos que manter a nossa sobriedade. E se alguém usar da palavra, temos que manter a nossa sobriedade, o nosso entendimento. E se alguém usar de uma epístola, temos que manter o nosso entendimento, a nossa temperança, o nosso equilíbrio. E Paulo ainda fala como se de nós mesmos, como se o dia de Cristo estivesse perto. Ninguém se mova do seu entendimento. Que entendimento daquilo que já está estabelecido? Então, eu saio daqui e levo você de volta para o livro de Colossenses, aonde nós podemos adquirir toda essa glória manifestada, anunciando, admoestando, exortando, corrigindo, disciplinando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria. Ora, em toda a sabedoria que dá entendimento. A sabedoria revela o entendimento. Para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. O que vai tornar o homem perfeito? O entendimento. Pelo entendimento ele vai buscar a perfeição. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por todos vocês, e pelos que estão aí na Laodiceia, aí fora, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados pelo entendimento, estejam unidos em caridade pelo entendimento, enriquecidos da plenitude da inteligência pelo entendimento, para conhecimento do mistério de Deus pelo entendimento. Cristo. Bate ou não bate? Bate. Em quem estão escondidos, no entendimento, todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Está onde? No entendimento. Cristo. No que é verdadeiro. No que estamos. Então, sendo assim, aquilo que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, é o que Deus revelou aos que o amam. E Deus nos revelou pelo seu Espírito. Então, eu quero levar você que o Espírito Santo me revelou algo que eu nunca tive tanta percepção como agora, e tanta lucidez, e tanta clareza, tanta compreensão como agora. Eu já vinha procurando entender, mas agora estou entendendo muito mais. E volto a repetir. Quando uma pessoa escreveu 262 demônios e ficou 8 horas de atendimento e renunciando, e depois escreveu aquela carta para mim com o nome de 262 demônios, aquilo me trouxe uma canseira terrível. Eu confesso para você que eu não perdi meu tempo lendo o nome daqueles demônios. Não, eu já conheço todos. Mas a minha briga não é com aqueles demônios. Eu tenho algo mais interessante para entender. E foi exatamente aí. Eu me lembrei do que eu passei há 18 anos atrás. 2, 3 dias orando, jejuando, expulsando demônios. Então Deus me levou no Espírito a compreender, estudando Romanos capítulo 7. O que está escrito na minha Bíblia, que é pentecostal, está escrito em todas as Bíblias espalhadas pelo mundo. Pega a minha Bíblia Vulgata Latina, que eu vou ver se está o mesmo cabeçalho, por favor. Na Bíblia Vulgata Latina está escrito assim: terceiro fruto da justificação. Eu não sei a razão, vou estar pesquisando isso, mas eu não vou mentir para vocês. Aqui diz assim no cabeçalho do verso 1. Olha só, o cristão é livre da escravidão da lei. Olha que coisa. Então a lei, ela faz o quê? O escravo do pecado, da iniquidade, das transgressões, escravo da morte. Que coisa tremenda. No cabeçalho do verso 7 está escrito assim: a lei, embora santa,
é ocasião de transgressão. Como é que pode algo ser santo e ser motivo de transgressão, de desordem, motivo de perversidade, maldade? A conclusão que eu chego é que quem escreveu e colocou o cabeçalho desvirtuou a revelação. Por quê? Porque é exatamente aqui no capítulo 7 que Paulo começa a revelar as duas leis. A lei do espírito de vida e a lei da morte. Inclusive está confirmado isso em Romanos capítulo 8, verso 1 e 2, Gálatas capítulo 2, verso 18 e 19. Então, na Bíblia pentecostal, assim como em todas as Bíblias, está escrito. E na maioria das Bíblias do mundo, no cabeçalho do verso 7 de Romanos 7, está escrito assim: a lei opera em nós a morte. Então eu parei para pensar e meditar. Não é os demônios que operam em nós a morte. Não é o Exu Tranca-Ruas, Zé Pilintra, Exu Caveira, Exu do Lodo, Maria Padilha, Pombagira Mulambo, Pombagira Sete Saia. Não, que opera a morte. Não. Não é a soberba, arrogância, presunção, altivez e orgulho que opera em nós a morte. Quem opera em nós a morte é a lei. Pastor, o senhor está doido? Não, é a lei. É a lei que opera em nós a morte. Tanto é real que Paulo nos escreveu em 2 Coríntios declarando que a lei é o ministério da morte. Está lá no capítulo 3, no verso 7. Olha lá. E se o ministério da morte gravado com letras em pedras, o que foi gravado com letras em pedras? A lei. A lei é o ministério da morte. Embora tenha vindo em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, passageira, desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, o ministério do Espírito é o ministério do entendimento. É o ministério do Espírito Santo, que vem operar em nós pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, nos tirando do ministério da morte. Olha o verso 9. Além de ministério da morte, por quê? Se o ministério da condenação foi glorioso, o ministério da condenação é a própria lei. Muito mais excederá em glória o ministério da justiça. O ministério da justiça é o Novo Testamento. Tanto é que Paulo diz em Romanos 1, verso 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Que coisa tremenda! E no livro de Romanos, no capítulo 10, Paulo cita que os judeus não quiseram se submeter à justiça de Deus. Não quiseram submeter ao Evangelho. E de fato está escrito. Romanos capítulo 10, verso 1. Paulo diz, cabeçalho, os judeus rejeitam a justiça de Deus. Os judeus rejeitam o Evangelho. Os judeus rejeitam o Novo Testamento. Rejeitam a Nova Aliança. Rejeitam o conselho de Deus com os homens. Irmãos, Paulo diz, comovido, cheio de entendimento, discernimento, sabedoria e inteligência espiritual, mas comovido na razão do entendimento. Irmãos, ele diz, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. O que significa que eles não têm salvação. Por quê? Não se sujeitaram ao Evangelho, a palavra da verdade da nossa salvação. E diz mais, porque eles dão testemunho, olha só, de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Por que não tem entendimento? Porque eles não gostam do Novo Testamento. Eles não gostam, não aceitam a nova aliança, o conselho de Deus que dá entendimento para se conhecer o que é verdadeiro e no que é verdadeiro permanecer para a vida eterna. Dá para entender direito? Olha o verso 3. E porquanto, não conhecendo a justiça de Deus
não conhecendo a nova aliança, não conhecendo o Novo Testamento, não conhecendo o concerto de Deus com os homens, olha só, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à nova aliança, ao Novo Testamento, à justiça de Deus, o concerto de Deus, o Evangelho, da glória de Deus, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque o fim da lei, então a lei tem um fim. A lei tem um fim, tem que ter um fim na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então você tem que dar um fim na lei para poder chegar à justiça de Deus. Porque são dois ensinos antagônicos, duas lições antagônicas, duas instruções antagônicas, contrárias. E Jesus falou desse antagonismo no capítulo 5 de Mateus. É algo tremendo. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, se você não chegar ao fim da lei, também nunca conseguirá viver a justiça de Cristo, que é segundo a piedade, segundo a misericórdia, segundo a compaixão, segundo a bondade, segundo a benignidade. E sabe, meus irmãos, isso é uma batalha tão grande que eu tenho que explicar com tanta certeza absoluta. E só por causa disso eu vou ler para vocês o que está escrito no livro de Romanos, capítulo 9. Olha só, meus irmãos. Vamos ler a partir do verso 22. E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, olha só, suportou, sofreu, esperou, suportou com muita paciência, com muita caridade, os vasos da ira, preparados para a perdição. Que coisa tremenda! Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, para a glória já antes preparou. Quem é que está preparado para os vasos da misericórdia, para a glória? Para a glória que já antes estão preparados. Quem são? Os vasos de misericórdia. Aí eu pergunto, que tipo de vaso você é? Soberbo, arrogante, presunçoso, altivo, vaidoso, perverso, impiedoso, não se importa com os sentimentos alheios? Não se importa com o sentimento do marido? Não se importa com o sentimento da esposa? Quem você é? Perverso? Irado, soberbo, arrogante, presunçoso, altivo, vivendo olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura? Escreveu, não leu, pau comeu? Então você não tem misericórdia. Então você é vaso daí, preparado para a perdição. A revelação é muito clássica. Só não entende quem não quer. Não, não é quem não quer. Só não entende quem não ama a Deus. E quem não ama, não tem o seu espírito. Quem não tem o seu espírito, não terá entendimento. Por que não terá? Porque quando lê a palavra, lê com raiva, com indignação, com indisposição. Então Deus não fala. Só com os vasos de misericórdia. Vou ler de novo o verso 22. Que coisa tremenda, meu irmão. E que direis se Deus, o Criador, o soberano, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, querendo mostrar a sua ira, a sua indignação, e dar a conhecer o seu poder, suportou, sofreu, esperou, não se irritou, não se indignou, não foi leviano, por quantos milhares de anos?
fazendo as promessas através dos seus profetas e vendo-os assassinados, esquartejados, queimados, amarrados nos paus pelos sacerdotes e apanhando, suportou com muita paciência, humildade, mansidão, os vasos da ira. E quem operou essa ira neles? Preparados para a perdição? Quem foi que preparou eles para a perdição? Com franqueza, a lei. Que é a lei que opera a ira. Ela que opera a morte. Ela que opera a condenação. Ela que opera a perdição. Dá para entender ou não dá? Não. Pode falar alto. Dá ou não dá? Não. Ora, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória. A riqueza da sua glória é Cristo. No caráter, na postura, na conduta, na personalidade, nos sentimentos, na natureza divina, no comportamento e na imagem. Dar a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Terei misericórdia de quem tem misericórdia, disse o Senhor. Para que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, se somos cheios de misericórdia. Compaixão, bondade, benignidade, longanimidade, paciência, piedade, fraternidade, caridade, perdão, somos nós. A quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo. Que coisa tremenda. Eu vou chamar os gentios de meu povo, mesmo que eles não eram meu povo. Que coisa. E amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo. Vós não sois meu povo. Vós não sois meu povo, que eram os de fora. E por isso, todos os gentios é tratado pelos judeus com preconceito. Os gentios não valem nada para os judeus. Assim como os gentios pagãos não valem nada para muitos crentes, que se metidos e se dizem judeus. E Jesus fala bem deles lá nas 7 cartas do Apocalipse. Por quê? Porque a promessa dada a Abraão, Isaque e Jacó não foi para os judeus. Foi para todas as famílias da terra serem benditas com o crente Abraão. Assim como todas as famílias da terra teriam que ser benditas também com Jacó, quando Deus lhe renovou as promessas. Quando a lei veio, preparou os vasos da ira e disse: vós sois meu povo, minha nação peculiar.